Boas-vindas a você que está assistindo essa live no replay. Hoje é a segunda live de uma série Virando a Chave. Então sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Evandro. Que bom que vocês estão aqui. Hoje será um tema assim muito bacana, um tema muito legal, que me estimula muito a falar, inclusive. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou sem fone. Tá me ouvindo bem? Coloca aí. Então assim, hoje vocês vão aprender aqui sobre a importância de se posicionar. Bacana. Hoje vocês vão aprender sobre a importância de se posicionar, a importância do olhar cuidadoso para você. Então hoje é um dia assim que vai realmente uma chavinha vai virar aí. Então, a gente vai dar só uma paradinha aqui, vamos convidar pelo menos 3 pessoas para participar dessa live aqui com a gente. Essa live muito especial. Então, hoje será uma live Abra as portas para sucesso. Na verdade, eu coloquei o tema assim: Abra as portas para o sucesso, elevando sua autoestima. Mas eu acho que fica muito melhor quando a gente fala assim: eleve sua autoestima e abre as portas para o sucesso, não é verdade? Porque quando a gente eleva a nossa autoestima, realmente a gente abre as portas para o sucesso. Porque é quando a gente vive com a baixa autoestima, quando a gente vive de uma forma que a gente não acredita na gente, a gente fecha muitas portas. E eu sou prova viva disso. Tenho certeza que ao longo da minha vida já fechei muitas portas. Engraçado que eu sempre fui uma pessoa que eu não me titulava uma pessoa com baixa autoestima, sempre acreditei no meu potencial, mas quando a gente começa a entender as nuances da autoestima, a gente entende o quanto de oportunidade a gente deixa se esvair por conta de não acreditar no nosso potencial. Então, hoje a gente vai falar aqui de autoestima, da importância da autoestima, quantas portas são abertas para você realizar os seus sonhos quando você tem uma autoestima elevada. E eu quero te fazer um questionamento. O quanto você se conhece ao ponto de identificar que você deixou alguma oportunidade passar por conta de não acreditar no seu potencial, por conta de não acreditar em quem é você de verdade? O quanto você já percebeu isso? Quero que vocês reflitam um pouco acerca disso. Porque quando a gente fala de autoestima e sucesso, a gente começa a linkar essas questões. A importância de você entender quem é você, a importância de você saber o seu valor e o seu valor para o mundo. Quantas vezes a gente está caminhando, quantas vezes a gente está no grupo de amigos e a gente não se posiciona, com medo do que os outros vão falar, com medo do que não vai sair a informação que você acha que deveria. Então, se você começar a analisar por isso, você vai entender que o fato de você não se posicionar, o fato de você não abrir a boca quando deveria abrir, é porque você não acredita no seu potencial. Porque você não acredita em você. E eu já estive nesse lugar de não acreditar. Na verdade, assim, o desenvolvimento humano, ele começou na minha vida muito cedo, de forma muito empírica, de forma muito intuitiva, quando eu tinha 11 anos. E eu me via na situação em que eu não falava, eu era muito, mas muito calada. E aí eu não falava e eu comecei a fazer coisas para estar em movimento, para me conectar com pessoas. E aos poucos eu fui entendendo que eu precisava abrir minha boca, que eu precisava falar. Então eu participava de um curso aqui, um curso de modelo manequim, porque eu queria me expor, eu queria me apresentar, eu queria mostrar minha cara. E desde essa época, mesmo sem ter tanta consciência, eu já estava ali querendo me desenvolver, buscando esse desenvolvimento. E falar em ter consciência é algo que está muito linkado na questão da autoestima. Então, se você tem uma baixa autoestima, o que é que acontece?
você não tem essa consciência de que eu preciso me desenvolver, eu preciso sair desse lugar, e você começa a falar, isso não é pra mim. Eu prefiro ter essa vida desse jeito, eu prefiro ficar com essa portinha aqui, mas eu não me desenvolvo. Então, quando você começa a ter consciência, isso é um dos benefícios de você, agora é a hora de eu poder sair desse lugar que não tá me fazendo bem, que não tá legal. Então, esse despertar é um dos benefícios, de que você sabe que você já tá saindo daquele momento, daquele estado de que não tá bom, que não tá legal. Então, quando eu associo sucesso e autoestima, o primeiro passo é você saber quem você é você saber a sua importância para o mundo e saber o seu valor para o mundo. Mas, Tati, que diacho é autoestima? O que é autoestima? Autoestima é o valor, é a forma como você se vê, a forma como você se enxerga. E quando a gente linka isso com a questão do sucesso, dos sonhos, dos resultados, aí é que está a importância que você tem que dar a isso. Como é que você se vê diante de uma situação? Como é que você se vê no seu ambiente de trabalho? Como é que você se vê diante dos seus clientes? Então, muitas portas podem ser fechadas pelo fato de você não acreditar no seu potencial, não acreditar nas suas habilidades, ou você desconhecer as habilidades que você tem. Quando você passa a tomar consciência, quando você passa a conhecer o seu potencial, as habilidades, as características que você tem, você começa a se empoderar. Você começa a se sentir forte. Você começa a ter pensamentos ou avançar de forma exponencial. Porque você começa a dar valor a essa pessoa que é você. E você começa a ficar grande, você começa a crescer. Então, uma pergunta que eu quero que vocês anotem aí e depois começa a discorrer sobre isso. Quais são as suas maiores habilidades? Quais são as características que você olha assim e você fala, essa característica é muito forte em mim? Eu costumo perguntar muito isso para as pessoas, para as minhas clientes. Quais são as suas maiores habilidades? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar quais são as minhas maiores habilidades. Normalmente as pessoas levam muito para o lado negativo. Elas levam muito para o negativo mesmo, tipo, não, eu não sou bom nisso, ou eu não sou bom naquilo, até levando para as nossas emoções, a gente está o tempo inteiro pensando no negativo. A gente tem uma tendência muito grande a levar as coisas para o negativo. Mas a questão é, quando você começa a relacionar o que você tem de bom e reconhecer isso, você começa a enxergar novas portas, enxergar novas oportunidades. Então eu costumo dizer o seguinte, o benefício que você tem, que nós temos de elevar a nossa autoestima, é você saber lidar com as questões do dia a dia, com os desafios do dia a dia. É você passar a ter resiliência para seguir firme naquilo que você quer. Então quando você começa a treinar isso, você começa a perceber e a realizar os seus sonhos. Então, quando eu falo, eleve sua autoestima e automaticamente as portas se abrirão. Porque você muitas vezes deixa oportunidades serem passadas por conta de não acreditar no seu potencial. Por conta de não acreditar quem de verdade você é. Então, uma das formas de você poder deslanchar nisso é você investir em você, investir no seu autoconhecimento, investir nas habilidades que você consegue enxergar e até aquelas que as pessoas falam que você tem e que muitas vezes você não enxerga. Quantas vezes eu tô aqui conversando com o cliente e aí eu começo a falar, poxa, você é muito boa nisso. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para observar. E aí quando você fala que a pessoa começa a se enxergar com aquela potencialidade, ela começa a ter visões completamente diferentes. Comigo foi assim também. Em vários aspectos, essa semana um amigo meu
falou assim pra mim. Eu falei, gente, quantos desbloqueios eu tive essa semana? Ele falou assim, você já observou quantos desbloqueios você tem falado que tem tido? Gente, a gente tem N bloqueios, N coisas que acabam nos impedindo de evoluir, nos impedindo de dar um próximo passo. E esse ponto que eu tô trazendo aqui pra vocês, essa série de lives, para que você possa destravar essa chave, o virar da chave, é um desafio que eu me coloquei, de poder estar aqui falando, de poder estar buscando conteúdos e organizando isso para trazer para vocês. Porque isso é uma forma de vocês, de contribuir na vida de vocês, de me conectar cada vez mais com vocês e de treinar a minha comunicação, de treinar a minha fala aqui nas câmeras. Tem algumas amigas minhas que falam assim, Tati, mas como é que pode? Você é atriz, como é que você tem ainda essa... Eu falei, gente, é um desafio grande você abrir uma live, de você dar uma entrevista, de você gravar um vídeo. Quantas pessoas são grandes comunicadores no presencial, mas para falar numa câmera é um desafio grande. E para mim não é diferente, para mim também é um desafio falar aqui com vocês. Mas eu convido a vocês que passam por esse desafio a se desafiarem mesmo, a fazerem vídeos, a fazerem lives. Porque a gente só avança, a gente só cresce quando a gente está na arena, quando a gente se joga. E quando eu falo de autoestima, é exatamente isso. Só que existem muitas pessoas que elas não têm essa consciência, tipo, não, eu não tenho baixa autoestima. Mas porque muitas vezes elas não se colocam na arena, elas não se jogam. Então a gente só sabe o próximo passo se a gente for lá e se jogar. A gente não tem que esperar de braços cruzados. A gente tem que fazer. Eu tenho um lema que é, não existe atalhos, o segredo é fazer. O segredo é fazer. E cada dia mais eu tenho feito isso. E eu tenho percebido o quanto quanto eu tenho evoluído com isso. Fazer live é um desafio, sim. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que estar o tempo inteiro em evolução, buscando. Exatamente, Evandro. Entre na arena. Se jogue. Faça acontecer. Eu tô falando errado, eu não tô falando. Vamos lá e faça. É somente assim que a gente consegue se destravar, se desbloquear. Então, uma coisa que você precisa se conscientizar é quem é você, em que você é bom. E isso gerar valor. Então, para que você alcance resultados, seja na sua empresa, seja na empresa em que você trabalha, na sua vida, você precisa ter consciência do valor que você tem. E a partir daí, as pessoas vão enxergar você com o valor que você tem. Eu sou muito boa em escrever. Vai lá e escreve. O outro só consegue enxergar a sua potencialidade, o poder que você tem quando você se enxerga. Quando você se olha no espelho e fala assim, eu sou muito boa nisso. Repete todos os dias. Faça como eu, todos os dias eu repito e falo, eu adoro fazer live, eu amo fazer live. E o meu corpo começa a entender isso. Todas as minhas células ficam ouvindo isso diariamente, eu adoro isso. Eu adoro nadar. Tô começando a aprender a nadar, já tem alguns dias que eu não tenho ido, mas semana que vem eu vou voltar. Então eu repito, eu adoro, eu gosto. Nós somos energia. Então, se você começa a não acreditar na sua potencialidade, não acreditar no seu poder, o outro não vai enxergar isso em você. Começa a escrever aquilo que você consegue ver em você. Quantos profissionais que são muito bons em determinadas coisas, mas falam assim, eu não sou bom nisso, isso não é pra mim não. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim pra mim, Tati, esse negócio de fazer vídeo não é pra mim, não. Assim, eu nunca disse isso não é pra mim em relação a fazer vídeo, em relação a falar em público. Mas sempre foi um grande desafio pra mim. E quando eu enxerguei que isso estava
me travando muito, eu falei, não, é hora de eu destravar isso. Mas não foi de uma hora para outra. Primeiro eu tive que entender de onde é que vinha essa trava, de onde é que parou isso aí no meio do caminho. Aí eu fui lá entender e a partir daí eu comecei a avançar. Eu comecei a fazer, eu comecei a buscar caminhos para chegar hoje e estar aqui falando para vocês. Ah, eu sou a melhor pessoa para fazer live? Ainda não, mas a gente está nessa busca. Crescendo a cada dia, treinando voz, treinando escrita, treinando texto. Porque no 1 a 1 é muito simples. Você falar com a pessoa, você falar com aquele grupo de pessoas que estão ali na sua frente, que você já sabe quem são. Quando você abre uma live, ou quando você está falando no YouTube, por exemplo, você não sabe quem está ali te vendo. Você não sabe quem são as pessoas que vão aparecer. Então, inconscientemente, vem aquela vozinha e fala... Ah, e se tiver alguém ali que é melhor do que eu? E aí você começa a se comparar. Quando você começa a se comparar, sua autoestima vai pro chão. E aí o que é que acontece? Você se trava, você se encolhe, você começa a ficar pequeno diante daquilo. E aí você vai se afastando, se afastando, se afastando. Quando pensa que não, você fala assim, não, eu não quero mais fazer isso. Quantos profissionais deixam de ocupar cargos altíssimos nas organizações em que trabalham porque não consegue fazer uma palestra, não consegue fazer uma reunião, não consegue se expor. Por que isso acontece? Baixa autoestima, não acredita no seu poder, não acredita no seu potencial, não acredita que você é bom na oratória. É treino, tudo é treinável. Falar em público é treino. Escrever é treino. Atuar é treino. Tudo é treino. Ninguém nasce sabendo nada. Claro que existem algumas pessoas que já nascem com predisposições a fazer algo. Pois é, ninguém consegue colocar um produto para vender porque tem medo da concorrência. Então o que é que acontece? Você tem que ir lá e fazer. Existe um oceano azul aí, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então vamos lá. Vamos ir em busca de abrir portas para que você chegue onde você quer chegar. E colocando a baixa autoestima bem longe de você. Se olhando e se enxergando com o poder que você tem. Eu sempre falo que nós somos seres ilimitados. Eu sou ilimitada, eu repito isso sempre. Eu gosto de trabalhar com essa repetição. Porque a repetição faz você acreditar nisso. Eu acredito que quanto mais você fala, mais você acredita nisso. É igual a pessoa que é mentirosa. Observe que a pessoa que é mentirosa, ela acredita na própria mentira. De tanto falar aquilo ali repetidas vezes, ela acredita. Quando menos espera, ela está falando de forma muito natural, de forma espontânea. Da mesma forma, é quando você repete a fala daquilo que é positivo para você. Mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente repete isso, porque o nosso cérebro, ele ao mesmo tempo que você fala assim, eu sou isso, e quando você não se enxerga de verdade com aquilo que você fala, aí vem uma vozinha e fala assim, não, você não é assim. Você não é desse jeito. Aí você começa a acreditar nessa voz do cérebro. Porque o cérebro quer sempre te levar ali para a zona de conforto. O cérebro quer sempre fazer com que você não acredite no poder que você tem. Ele não quer gastar energia, né? A gente há de convir que o cérebro é o nosso inimigo ali oculto. Ele quer sempre ficar ali quieto, não quer sair daquela zona. Mas como a gente começa a tomar consciência disso, como vocês agora sabem disso, começa a driblar esse cérebro. Eu converso com o meu. Falo, não, peraí. Tem dias que eu acordo e dá vontade de ficar na cama. Aí eu falo, não, peraí, vamos lá. Eu preciso fazer uma série de coisas hoje, eu tenho uma agenda para cumprir. E começa a conversar com ele. E automaticamente, quando você vai falando, tem que verbalizar mesmo. Não é ficar só na mente, não. É falar, não, como se tivesse alguém. Eu acho que os vizinhos já devem achar assim, Tati é meio pirada. Porque eu fico conversando
e falo em voz alta como se eu estivesse falando com uma pessoa. E quando eu começo a fazer isso, o meu corpo muda, os meus pensamentos começam a mudar. E eu começo a seguir em direção daquilo que eu já estava predisposta a fazer. Porque se você deixar, o cérebro te deixa quietinho ali o dia inteiro na cama muitas vezes. Como tem pessoas que falam assim, eu passei o sábado todo deitada na cama assistindo Netflix, mas eu tinha tanta coisa para fazer, mas meu corpo tava pedindo cama, eu queria ficar aqui deitada. Então é isso, não tem atalho, é você mesmo, tem que driblar isso. Ah, Tati, mas eu quero treinar todos os dias. Você tem que ir lá e fazer. Às vezes a pessoa fala assim, autoestima tem muito a ver com a parte física, tem muito a ver com estética, tem muita relação com o nosso físico. Muitas pessoas falam isso. Só que vai muito mais além, é muito mais profundo do que apenas o exterior. Por isso que no início eu falei, quem é você? Quando você começa a se conectar com você e saber quem é você de verdade, você começa a perceber que você tem um poder que você nunca nem imaginou. Eu acredito na Bíblia, eu acredito no poder de Deus na minha vida, na energia e tudo. Então, quando eu começo a pensar em algo que, muitas pessoas falam assim, isso é muito difícil, isso é surreal para você alcançar, para você conseguir. Eu penso, se Deus diz que eu sou imagem e semelhança dele, e ele é poderoso e ele pode tudo, eu também posso. E eu começo a acreditar nisso. E acredito nesse poder que tem dentro de mim. E vou lá e começo a buscar fazer isso acontecer. Porque quando você... Tem até um versículo que fala, acho que é Provérbios 23:7, eu acho. Quando você começa a visualizar, quando você coloca na sua mente uma coisa e você visualiza aquilo, você consegue potencializar e fazer aquilo se materializar. Porque tudo começa na sua mente. Por exemplo, se eu produzo uma caneta, essa caneta, para ser produzida, primeiro passo foi eu pensar. Eu pensei na caneta, desenhei a caneta, ou seja, ela acontece duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois a matéria. Assim são as coisas que acontecem na nossa vida. Assim é você acreditar no quanto você é poderoso e o quanto o seu poder pode te levar onde você quer. Se você está numa empresa e o CEO da empresa pede para você fazer uma palestra e aí você se esconde porque você não se acha boa nisso, o que é que acontece? Você começa a fazer de tudo para se sair daquele cargo, para não às vezes no corredor quer passar distante da pessoa. Por quê? Porque você não se enxerga no potencial para poder fazer aquilo. Quando você começa a se enxergar, você começa a planejar aquilo que você quer. Você começa a escrever aquilo que você quer. Você começa a visualizar aquilo que você quer. E a partir daí, as coisas começam a fluir. Porque nós somos energia. Então, se você começa a pensar naquilo que você quer, o seu corpo, o movimento, a energia, o universo te conduz àquilo. Te conduz a você ir além. E por que eu trouxe esse tema da autoestima? Porque a autoestima e aí você ter sucesso, você ter resultados na sua vida, está totalmente interligado. Quantos clientes você já perdeu porque você ficou com medo de atender, não se achou capaz? Ou seja, você se sentiu pequeno. Diversos. Se você agora parar e fechar o olho por alguns segundos e eu falar, lembra quando você era criança? Lá quando você tinha 5 anos de idade. Quando você tinha 7, 8, 9. Rapidamente, se você fechou o olho aí agora, você lembrou de algumas cenas.
Tenho certeza que você lembrou de algumas cenas quando você era criança. Sejam cenas boas ou cenas ruins. Mas você lembrou. Não sei qual é a sua idade, mas você percorreu aí 10 anos, 30 anos, 35 anos. Você foi rapidão lá e voltou. Por que é que você agora, nesse exato momento, com a idade que você tem hoje, você não pensa no que você quer daqui a uma semana ou no dia? Visualiza essa imagem. Visualiza como você quer estar daqui a 1 hora, daqui a 3 horas. E vai lá e faz. Só faça. O resultado, ele vem. Mas você precisa fazer. Você precisa se jogar nessa arena. Se joga na arena da vida que as coisas acontecem. Tem uma autora, o nome dela é... Esqueci agora o nome dela. Ela fala exatamente sobre isso. Até o final da live eu vou lembrar o nome dela. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Ela fala exatamente sobre isso. Em você se jogar, em você fazer acontecer. As coisas não acontecem da noite pro dia. Nada acontece de uma hora para outra. E eu vou te contar aqui uma situação que aconteceu comigo. Uma certa vez eu fui para uma entrevista numa empresa. E quando eu fui para essa entrevista, eu não tinha todas as características que eles tinham colocado, que eles tinham sugerido para aquela vaga. Olha aí, ó, visualizar daqui a 1 hora, ouvimos sempre que é para visualizar o futuro. E isso parece tão distante. É verdade. Quando você começa a visualizar, às vezes você, sei lá, vai fazer uma live como eu. Antes de fazer a live, eu fiz esse treino. Eu me visualizei fazendo a live. Eu me visualizei falando aqui pra vocês. Pra ser bem sincera, essa live nunca tinha pensado em 1 hora, né? É verdade. Por exemplo, antes de fazer a live, acho que era umas 7 horas mais ou menos, eu sentei aqui e falei, meu Deus, eu não preparei o que eu vou falar na live. Só que falar de autoestima pra mim é muito fluido. Uma pessoa que já teve baixa autoestima, eu não sabia que eu tinha baixa autoestima, mas já tive baixa autoestima. E a gente vem treinando todos os dias. Então, para mim, falar sobre isso, associado a você ter sucesso, a você realizar coisas, para mim é fluido, é natural. Mas mesmo assim, me dá uma atenção. Abrir uma live dá uma atenção, porque a gente não sabe quem vai aparecer na live. E aí você fica naquela coisa, né? E aí eu pensei, eu vou visualizar uma live bacana, eu vou falar sobre alguns pontos que eu já sabia o que eu ia falar, mas eu acreditei que ia dar tudo certo. Que eu ia falar sobre a importância de você cuidar de você, do seu potencial, de você se enxergar como realmente você gostaria de ser ou como você é. Porque assim, se a gente for analisar na íntegra, cada um de nós somos seres poderosíssimos. Só que a gente nunca se enxerga como a gente realmente é. A gente não se enxerga desse jeito. Então, se você começa a se enxergar desse jeito, as coisas acontecem. Então, voltando aqui, a autora, não lembrei o nome, mas depois eu coloco em algum lugar aí nos stories, ela fala isso, em você se enxergar, em você se jogar, em você fazer. Mas a gente sempre pensa no que o outro vai pensar da gente, no que o outro vai julgar, como os outros vão ver a gente. Eu já pensei muito nisso. Já pensei, ai meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão falar. Só que quantas pessoas não gostariam de fazer aquilo que você também faz? Várias. E muitas não fazem. Muitas não fazem. Então, esse lugar de me sentir pequena
eu já cheguei eu tava falando do processo seletivo, então eu achava, eu não tinha as características que a empresa estava solicitando. Mas eu lembro que na época, eu fui até ousada, assim, eu fui lá, mesmo sem ter todas essas características. E uma coisa que eu aprendi, mas foi de forma empírica, eu acho que foi assim, intuitiva mesmo, porque eu não me recordo de nunca ter isso muito maquinado assim na minha mente. Eu sempre tive em mente que quando eu fosse buscar um outro trabalho, um outro emprego, eu tinha que estar trabalhando. Porque se eu estivesse trabalhando, eu ia me sentir mais poderosa. A pessoa não precisava saber, mas internamente eu precisava saber, tipo, eu tô trabalhando, se der, deu. Eu vou pra entrevista, eu vou falar o que eu quiser. E, por mim, se eu conseguir o trabalho, eu saio. Se eu não conseguir, eu continuo buscando outro. Porque eu sempre fazia isso. Eu sempre buscava um novo trabalho, trabalhando. Porque assim eu entendia que, como eu me sentia, tipo, insegura, ai meu Deus, vou ficar muito nervosa. Então eu descobri, não lembro onde, acho que foi de forma intuitiva mesmo, que se eu fosse buscar um outro trabalho trabalhando, eu ia me sentir mais poderosa. Eu não ia me preocupar, porque é a mesma coisa quando eu fiz pós-graduação em Marketing Brand, aí eu lembro que um dos professores falaram assim, você já observou que quando você vai ao supermercado com fome, você tende a comprar mais? Aí eu falei, não, nunca tinha parado para observar nisso. E aí eu comecei a observar. E realmente, quando a gente está com fome, a gente tende a colocar mais coisas no carrinho. Então eu falei, agora eu só vou pro supermercado quando eu estiver alimentada. E realmente faz sentido. Eu já observei, já experimentei e realmente isso acontece. E aí eu lembrei de todas as vezes que eu ia buscar um novo trabalho, uma nova oportunidade, algo melhor, eu sempre estava trabalhando. E aí eu me sentia poderosa, né? Porque, tipo, eu sou a dona da situação. Eu estou trabalhando, não estou preocupada com se eu vou conseguir ou não esse emprego, ou seja, eu estou bem. E eu sempre falava isso para as pessoas, olha, se você quer sair desse trabalho, busca um outro enquanto você está trabalhando. E isso, quando você pensa em autoestima, isso faz total sentido. Quando você tá segura daquilo que você faz, você fica poderosa. Você consegue conversar com qualquer pessoa de igual para igual. Você não se preocupa se você está conversando com o dono da instituição em que você trabalha ou se você está conversando com um par seu. Porque você é poderosa, você tem um poder, você sabe se comunicar, você sabe falar, você sabe que internamente você tem o que o outro muitas vezes não tem. Então, a autoestima elevada te faz chegar em lugares inimagináveis, te faz você ter sucesso, te faz você alcançar e realizar sonhos. Porque a sua voz muda, a sua postura muda e faz o outro te enxergar com valor. Eu às vezes converso com as pessoas e observo. Eu faço a leitura, né? Corporal, a expressão, quando ela está falando. E às vezes eu vejo as pessoas com tanto conhecimento, mas elas não se enxergam com aquilo que elas realmente têm. Então elas se enxergam pequena, os braços ficam até curvados. Eu lembro que em 2016, quando eu comecei a fazer parte do grupo de teatro, primeiro eu entrei numa oficina em 95. Tipo assim, como eu falei no início, né? Eu me sentia muito calada, muito tímida. Eu falei, não, a alternativa que eu tenho é buscando a arte para me desenvolver, para externar aquilo que há em mim, trabalhar para que eu possa sair desse lugar que para mim não era bom. Aí em 2016 eu voltei para um outro grupo, o diretor ele é psicanalista, então assim, fazia um trabalho e faz um trabalho fantástico com ator. E eu lembro que eu fiz um exercício, eu fui no shopping aqui em Salvador Shopping, eu sentei num café e comecei a observar as pessoas, o comportamento, a posição do corpo. E aí naquele momento eu comecei a fazer a leitura. Era um trabalho de empatia. Como você conseguia fazer a leitura do outro.
Aí depois eu comecei a comprar alguns livros que falavam sobre isso, sobre leitura. Aí nesse caminho eu comecei a fazer diversos cursos, imersões, para cada vez mais adentrar nesse processo de desenvolvimento humano, para treinar em mim. Comecei a treinar em mim e aplicar as técnicas que eu aprendi em mim, para que hoje eu possa desenvolver esse trabalho com as pessoas, né? Com as mulheres que eu atendo e nesse caminhar. E isso me fez crescer muito como ser humano, como profissional e inclusive como atriz. E esse trabalho me fez evoluir drasticamente e foi aí que eu comecei a perceber, fazer alguns exercícios para você começar a se trabalhar e a partir daí você começar a ter boas relações no seu ambiente, começar a se enxergar com o potencial que você tem, colocar em prática. Por exemplo, quando eu peço para você fazer um exercício, quem é você? Depois que a gente acabar aqui a live, escreve aí no papel todas as características que você tem e que você se enxerga. Depois pergunta para alguém, a pessoa que você mora ou um amigo, como é que você me vê? E aí você vai começar a perceber como é que o outro te vê e como é que você se vê. Existe uma diferença muito grande que às vezes você vai se surpreender com isso. Porque muitas pessoas vão falar coisas pra você que você vai falar assim, nossa, nunca observei isso. Aí você vai ver um despertar. Aí é que você vai falar assim, gente, vou perguntar para outras pessoas também. Aí quando você começa a perguntar para um, para outro, várias pessoas se enxergam de um jeito e que você fala assim, gente, eu nunca tinha parado para observar nisso. Como uma cliente minha, eu comecei a falar alguns talentos que eu enxergava nela no caminho, né, das sessões, dos encontros, e ela fez, nossa, eu nunca tinha parado para observar. Na verdade, nós sempre nos colocamos numa posição menor. E o fato da gente se colocar nessa posição faz com que a gente se enxergue distante daquilo que a gente quer ou daquilo que o outro enxerga em você. Então, eu te convido, nesse momento, a você refletir sobre isso, a você anotar sobre isso. Se você não anotou, anota aí, para que você tenha clareza, para que você tenha consciência da importância desse trabalho que você vai fazer com você. Então, os benefícios que você pode trazer fazendo isso é você se sentir uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais executora, uma pessoa que consegue ser resiliente para ir em busca daquilo que você quer e fazer aquilo acontecer. Você consegue persistir naquilo que você quer, porque você se vê mais forte. Então, você trabalhar, você exercitar, você treinar essa habilidade da sua autoestima vai fazer você ter resultados fantásticos. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente já está aqui finalizando essa live. Eu estou muito feliz e quero agradecer o tempo de vocês por ter ficado aqui tem mais de 40 minutos? 40 minutos, né? Nós temos aqui. Nós temos 40 minutos. Então eu quero agradecer o tempo de vocês e quero deixar uma mensagem. Eu quero deixar um recado. Essa live é a segunda live da série Destravar, da série Virando a Chave. Eu só quero falar Destravar, é a série Virando a Chave. Espero que tenha virado alguma chave aí na sua mente, na sua vida, e que este conteúdo possa gerar grandes transformações na sua vida. Então, essa sequência de lives, a gente vai trazer aqui conteúdos diversos, conteúdos dentro desse mundo do destravar, do avançar, desse despertar. Espero que eu tenha contribuído na vida de vocês e que vocês possam replicar essas informações no meio em que você vive, no seu seio familiar. E quero convidar vocês para a próxima live, eu colocar nos stories a data. Amanhã eu não vou fazer a live porque eu tenho aula na pós e é bem exatamente neste horário de 21h11. Mas a depender do movimento, a depender do engajamento de vocês nos stories, que eu vou colocar lá uma caixinha, uma enquete, eu posso fazer uma live no sábado
porque está sendo muito bacana. Eu estou gostando muito de estar aqui com vocês. E eu quero deixar uma mensagem final. A mensagem é o seguinte: quando você eleva a sua autoestima, portas irão abrir. Quando você eleva a sua autoestima, você vai alcançar lugares que você nunca imaginou. E começa a dar importância a isso. E quando você começa a cada vez mais investir em você, investir no seu autoconhecimento, se potencializando, você vai alcançar coisas que você nunca nem sonhou. Porque você é realmente uma potência. Você acredite nisso, que você é uma potência. Afinal de contas, se nós somos imagem e semelhança do Criador, a gente tem esse poder, a gente é ilimitado. Então, quero deixar você com essa frase. Acredite em você e elevando sua autoestima, você vai abrir portas que você nunca imaginou. Então, até a próxima live.